Amém, irmãos? Graça e paz a todos, que Deus nos abençoe e derrame bênção sobre nós nessa noite, falando ao nosso coração. Quero convidar você, por favor, abra sua Bíblia comigo, no profeta Jonas. Nós começamos no domingo passado com o pastor Milton, que hoje não está aqui conosco, presente, porque está na nossa congregação, lá em Abaeté. Nós começamos nossa série de mensagens no profeta Jonas, e esse é um profeta com o qual, ou uma história a respeito de um profeta com a qual nós podemos muito aprender e temos tanto a receber de instrução do Senhor. Embora tenhamos diante de nós um texto tão curtinho, são pouquíssimos capítulos, são pouquíssimos versículos, ainda assim, Deus tem muito a nos falar e esse é um texto rico na palavra do Senhor. Nós vamos meditar longamente, calmamente nessa palavra do Senhor, nesse texto das Escrituras, para que Deus fale ao nosso coração e Deus instrua a cada um de nós com a graça dEle e com a bondade dEle em nome de Jesus. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo lá em Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor com atenção, com dedicação em nome de Jesus. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa palavra tão viva, tão verdadeira, tão poderosa. Agora nós te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração e que saiamos daqui com a convicção de que o nosso Deus é um Deus vivo, que nos fala, que nos ensina, que nos instrui, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Irmãos, quando nós abrimos o livro de Jonas, essa pequena história desse profeta, nós nos deparamos com um chamado extraordinário. O texto começa, a narrativa que nós temos aqui diante de nós, começa com um chamamento, com a vocação, com o despertamento vindo da parte de Deus para o profeta Jonas. O texto começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, e então Deus fala a este homem e o vocaciona, o chama para que ele pudesse cumprir o ministério do Senhor. O mais interessante dessa história é porque a forma como Jonas reage a esse chamamento de Deus, ela não é típica dos profetas de Israel. Era comum encontrar, e é comum nós encontrarmos na leitura das várias profecias que nós temos na palavra de Deus, os profetas recebendo a palavra do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor. Mas aqui nós temos algo diferente disso. Essa não era a primeira vez que a palavra do Senhor vinha a Jonas. Jonas já havia recebido a palavra do Senhor uma vez, já havia recebido mensagem da parte de Deus para que pudesse ser anunciada a Israel. A palavra de Deus nos conta, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo de número 14, dos versículos 24 até 27, de que Jonas havia recebido instrução de Deus para que ele pudesse levar uma palavra de bênção para Israel. Perceba você que ele recebeu uma palavra de bênção para um Israel desobediente, idólatra e distante do Senhor. Ele profetizou no reinado de Jeroboão II, um rei que fez aquilo que não agradava o Senhor. Mas ainda assim, por graça, por misericórdia, pelo grande amor de Deus pelo seu povo, Deus mandou o profeta Jonas dizer à nação de que iria aumentar, restabelecer os limites de Israel, que ia trazer tempo de graça, de conserto, de misericórdia, mesmo sobre a nação que se dobrava à idolatria e se afastava da presença do Senhor. Jonas já havia recebido uma palavra, sim, de graça. Um profeta para entregar não uma palavra de repreensão, mas uma palavra de misericórdia para o seu povo. E agora a palavra do Senhor vem a Jonas novamente. E eu consigo imaginar e pensar a expectativa do coração de Jonas, não é?
Imagine, a palavra de Deus vem mais uma vez. O que será que Deus tem a falar ao seu povo agora? Talvez ele tenha pensado isso no seu coração. Seria uma palavra de graça novamente? Ou seria agora uma palavra de repreensão? Seria que agora o Senhor chamaria Jonas para ir até Israel e dizer: o Senhor quer que vocês consertem os caminhos porque o Senhor vai disciplinar vocês? Havia uma expectativa no coração dele. Que privilégio glorioso Jonas tem e teve de ser um profeta do Senhor e participar de maneira tão extraordinária dos planos do Senhor. Mas então, a palavra do Senhor vem, versículo de número 2. E o versículo de número 2 diz que o Senhor diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A impressão que nós temos que nesse texto, entre o versículo de número 2 e o versículo de número 3, talvez tenha sido um tempo difícil para Jonas de tentar entender exatamente o que o Senhor estava dizendo a ele e entender exatamente o que Deus estava mandando ele fazer. Afinal de contas, Jonas teria que deixar Israel, ir para uma nação distante, para um outro povo, que não era o povo de Israel. Não era comum Deus levantar profetas para falar para outras nações. Isso é atípico. Jonas é chamado então para ir até essa nação, entregar a palavra do Senhor, dizer: o Senhor vem contra vocês, é preciso se arrepender. E Jonas está tentando entender essa palavra, está tentando entender essa ordem de Deus. Afinal de contas, Nínive era a capital da nação inimiga de Israel. Nínive era a capital da Síria, um povo cruel, maligno no seu coração. A Assíria e os reis da Síria eram conhecidos na região por causa da maldade do seu coração, por causa da maldade e iniquidade deles no meio da guerra, como eles maltratavam e destruíam e dilaceravam seus inimigos quando venciam uma batalha. A fama de Nínive, a fama dos ninivitas era uma fama terrível. E Jonas agora recebe a palavra do Senhor dizendo: peraí Deus, deixa eu ver se eu entendi. Dessa vez não é para ir para Israel. Dessa vez não é para levar a palavra para o povo do Senhor, dessa vez é para ir para Nínive. Jonas está tentando entender a palavra do Senhor, e ele então dispõe-se no seu coração. E o texto aqui nos leva a um momento climático em que nós achamos que Jonas vai então obedecer ao Senhor, porque o versículo 3 começa dizendo: então Jonas se dispôs. Aí você fala: é isso aí, Jonas, vamos lá, vamos cumprir a vontade do Senhor. Mas o texto diz que ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. A reação de Jonas aqui é diferente. É diferente de tudo que a gente poderia esperar de um profeta. Tudo que nós poderíamos esperar de um homem de Deus, de alguém que acabou de receber instrução clara do Senhor. Dispõe-te, vai até Nínive, clama contra a cidade. Vá lá, eu estou te dando essa ordem. Essa é a sua missão. Esse é o seu chamamento profético. E então Jonas se dispõe, mas Jonas se dispõe para fugir de Deus. O versículo de número 3 é enfático, eu queria que você observasse isso comigo. O texto vai nos dando uma sequência dos passos de Jonas. Ele se dispõe para fugir da presença do Senhor. E então ele decide ir para Tarsis, ele desce a Jope, ele acha um navio que estava se dirigindo para Tarsis, ele paga a passagem, ele embarca no navio e ele então vai com eles para Tarsis, para bem longe do Senhor. O versículo é enfático em nos dizer que Jonas queria ficar distante de Deus. Tarsis ficava a uma distância absurda de Jope. A uma distância que levaria talvez 1 ano de viagem. Jonas escolheu o barco que iria para o lugar mais distante, o lugar mais inóspito. Talvez um lugar em que ele imaginasse: lá Deus não vai me achar, lá Deus não vai mandar palavra para mim, lá Deus não vai me dar ordenança, eu vou ficar longe de Deus, porque eu não quero obedecer ao Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que essa atitude de Jonas revela. Primeiro, Jonas estava anunciando com a sua decisão de fugir da presença do Senhor, que ele não queria mais servir a Deus. Era isso que ele estava dizendo. Eu entreguei minha carteira de profeta, não quero mais cumprir sua vontade, esse não é meu chamamento mais, eu vou para longe, fora da jurisdição de Yahvé. Eu não quero mais ser servo de Deus. Jonas queria distância e Jonas estava abandonando o seu serviço ao Senhor. Em segundo lugar,
Jonas estava se distanciando da própria presença do Senhor. Estava quebrando o seu relacionamento. E aqui a impressão que nós temos é de que Jonas se esqueceu do Salmo 139. Se eu for para o mais profundo do abismo, lá o Senhor está. Se eu for para o mais alto do céu, lá também o Senhor está. Talvez Jonas tivesse esquecido que era impossível fugir da presença de Deus. O seu motivo era ruim, o seu método era péssimo. Ir para uma cidade distante, por mais distante que fosse, não era a melhor estratégia para fugir da presença do Senhor. Afinal de contas, isso era impossível. Mas Jonas não queria isso mais. Queria distância de Deus. Mas em terceiro lugar, a atitude de fuga de Jonas estava também mostrando para nós que Jonas estava assumindo diante de Deus e diante de si que estava tudo certo em ele desobedecer a Deus e escolher um caminho contrário. Eu fico imaginando essa cena que está aqui contida no versículo 3, porque as coisas se encaixam muito perfeitamente, não é? Jonas desce para esse lugar chamado Jope, e quando ele chega lá, ele encontra um navio que vai para um lugar muito distante. Alguém poderia dizer, que sorte, hein, Jonas? Tudo o que você precisava. E aí Jonas faz uma pergunta, tem vaga? E tem uma vaga para o Jonas. Que baita coincidência, né, Jonas? E aí o texto diz que ele paga. Ele tinha exatamente o dinheiro que era necessário. Não teve que pechinchar, não teve que sair pedindo. Alguém disse, é X a passagem, tá aqui. Entrou no barco e talvez quando Jonas entra no barco e está no meio daquela tripulação, ele tenha pensado, Deus tem cuidado de mim. As coisas estão caminhando bem. Eu acho que eu estou no caminho certo. Está tudo beleza. Imagine Jonas julgando as circunstâncias como se a providência de Deus para a sua fuga estivesse tudo cooperando para o bem daqueles que fogem de Deus. Essa é a versão apócrifa de Jonas, né? Irmãos, nós precisamos aqui levar em consideração algo que um pastor chamado Palmer Robertson comenta a respeito dessa passagem. Ele diz, abre aspas, nós precisamos ter cuidado ao interpretar as circunstâncias providenciais de modo a contradizer as ordens explícitas do Senhor. Aqui é uma lição profunda no nosso coração, porque às vezes nós podemos nos pegar olhando para circunstâncias favoráveis à nossa desobediência e achar que Deus está dando o ok para nós. Jonas talvez estivesse olhando para aquilo tudo e pensando, bom, eu estou fugindo do Senhor, Deus queria que eu fosse pregar em Nínive, mas tem um navio para Tarsis, é perfeito. Eu tenho dinheiro para passagem, o pessoal me aceitou lá dentro, está tudo dando certo. Mas Deus havia sido explícito com Jonas. Eu quero que você vá para Nínive, porque você é meu profeta, você é minha voz, você é o meu mensageiro, e eu quero que você vá e fale a este povo. Mas então, eu queria que você chegasse comigo no ponto crucial, central, mais importante dessa passagem, que é a pergunta que nós podemos fazer para esse texto. Por que Jonas fugiu da presença do Senhor? Por que Jonas estava fugindo? Talvez alguém poderia sugerir, bom, talvez Jonas estivesse com medo de pregar em Nínive. Afinal de contas, as informações a respeito dos ninivitas eram as mais terríveis. Talvez ele temesse, tivesse medo de ser morto. Talvez alguém poderia sugerir que Jonas tivesse receio de fracassar, de se frustrar, de que talvez a sua empreitada de pregação, de ser profeta e boca do Senhor, não tivesse frutos, e talvez ele tivesse receio no seu coração. Talvez alguém poderia sugerir que Jonas estivesse padecendo de profunda e significativa timidez. Ele não quer falar, ele não quer enfrentar esse povo diferente. Falar para Israel tudo bem, mas para falar um povo que eu não conheço, eu não quero isso. Talvez alguém poderia sugerir que faltava clareza na instrução de Deus. Talvez Jonas dizendo, Senhor, como é que é esse negócio de Nínive mesmo? Passa o endereço para mim. Deixa eu dar uma pesquisada no Google para saber se ninivita realmente vale a pena. Não, irmãos. Nenhuma dessas justificativas parece explicar bem o que esse texto está querendo dizer para nós. Eu queria te dar duas sugestões para nós compreendermos esse texto. Em primeiro lugar, Jonas fugiu do Senhor. E fugia do Senhor porque Jonas não via boas razões teológicas para obedecer a Deus. Como assim Jonas não via boas razões teológicas?
coração de Jonas estava, no final das contas, manifestando essa desobediência, porque Jonas considerava os ninivitas como um povo merecedor do juízo divino, mas não da misericórdia de Deus. Deus punir os ninivitas, ótimo. Deus salvar os ninivitas, péssimo. Essa é a teologia de Jonas. Deus pode puni-los, Deus pode trazer juízo sobre eles, Deus pode destruir essa nação, mas pregar para eles. No fundo, Jonas sabia que se ele pregasse aos ninivitas, se ele fosse lá entregar essa palavra e clamar contra Nínive por causa da malícia, era possível que a misericórdia do Senhor alcançasse o coração daqueles ninivitas e que eles se arrependessem e que Deus então desistisse de trazer juízo sobre eles e os salvasse. Jonas sabia disso. Jonas temia isso. Se você abrir sua Bíblia comigo, por exemplo, no capítulo 4, versículo de número 2, mais tarde é exatamente essa resposta que Jonas vai dar para o Senhor. O capítulo 4, versículo 2 diz: E orou ao Senhor Jonas e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Sabe o que Jonas estava dizendo para Deus aqui no capítulo 4, versículo 2? Senhor, eu fugi porque eu sabia que se eu fosse lá pregar contra aquela nação, o Senhor ia acabar salvando aquele povo. E o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor tem muito amor no seu coração, o Senhor é tardio em se irar-se, o Senhor é clemente demais. E eu queria que o Senhor matasse os ninivitas, não salvasse. E Jonas está dizendo, no final das contas, é isso. Jonas se via ou enxergava a si mesmo como alguém superior àqueles ninivitas. A mera possibilidade do perdão de Deus sobre aquele povo parecia para Jonas uma coisa odiosa. Talvez Jonas estivesse acostumado com a profecia do profeta Isaías, que já havia anunciado de que mais tarde o império da Síria, esse povo aqui, seria o instrumento de Deus para trazer disciplina sobre Israel, como aconteceu algumas décadas depois disso. E Jonas então olha para aquele povo e pensa: esse é um povo odioso, esse é um povo maligno, esse é um povo mau, esse é um povo que não merece a graça do Senhor. Jonas não encontra razão teológica suficiente para que ele possa pregar para aquele povo, e ele decide fugir da vontade do Senhor. Ele poderia facilmente odiar os ninivitas, mas ele nunca poderia amar aquele povo. Jonas, embora, irmãos, tenha sido pela graça de Deus, Jonas, embora tenha sido fruto da misericórdia de Deus, Jonas, embora tenha pregado graça e misericórdia para Israel, quando Israel era idólatra no seu coração, ainda assim, Jonas parecia não compreender o verdadeiro significado da graça de Deus. Jonas julgava-se a si mesmo como mais justo, mais digno do que aqueles homens, do que aquele povo. Eu não acho que faz sentido, Senhor, eu pregar para os ninivitas, porque o Senhor vai acabar sendo clemente, o Senhor vai acabar sendo bondoso, o Senhor vai acabar salvando esse povo. Não concordo, não concordo. Mas há um segundo motivo. Não apenas Jonas não via uma boa razão teológica, mas Jonas também não via uma boa razão política. Não parece óbvio isso? Na cabeça de Jonas tudo faz sentido. A Assíria era uma grande nação inimiga, o povo assírio é um povo mau, maligno, esse povo vai acabar se voltando contra nós, e se eu pregar a esse povo, então essa é uma missão suicida. Se eu pregar para esse povo e esse povo se converter, esse povo mais tarde virá contra nós e vai destruir Israel. Pregar para esse povo é loucura. Ele não vê razão política de fazer isso. Não faz o menor sentido na cabeça de Jonas. Jonas sabia que mais tarde a Síria seria o instrumento da ira de Deus, da disciplina do Senhor contra o seu próprio povo. E aqui eu queria que você entendesse algo importante sobre essa história. Jonas considerava a sua segurança e a segurança do seu povo como algo mais importante do que a vida daqueles ninivitas. E é por isso que ele diz: Senhor, para Nínive eu não vou. Eu vou embora para outro lugar. Não quero. A liberdade de Israel e o senso de justiça, de autojustiça, de superioridade de Jonas, no final das contas, se tornaram um ídolo no seu coração.
Jonas amava mais a segurança daquele povo, o povo de Israel. Jonas amava mais o seu senso de superioridade, de justiça própria, do que amar a vontade de Deus. Jonas, ao fugir de Deus, estava dizendo que ele podia até receber o amor de Deus sobre ele, mas ele não queria participar do amor de Deus sobre outras pessoas, as quais ele considerava indignas da graça de Deus. Era isso que Jonas estava dizendo aqui. Senhor, se eu derramar graça sobre Israel, concordo. Se eu ter piedade de nós e nos tratar como filhos, eu assino embaixo, Deus. O Senhor tem misericórdia de nós ainda quando nós nos tornamos idólatras no nosso coração. Fantástico, Senhor. Certinho. Agora o Senhor tem misericórdia de homens impuros, iníquos, maldosos como os ninivitas? Então eu não concordo contigo. Irmãos, é comum, e talvez você também se lembre de momentos em sua vida em que nós nos deparamos com a vontade de Deus clara diante de nós, mas parece-nos que nós não temos boas razões para obedecer ao Senhor. E às vezes no nosso coração nós começamos a justificar a nossa desobediência, tentando dar razões que são diferentes da vontade do Senhor. A cegueira espiritual de Jonas o impedia de obedecer ao Senhor e o impedia de amar aqueles ninivitas. Mas agora, preste atenção aqui. Como é que esse texto fala ao nosso coração hoje? Como é que esse texto nos encontra a nós aqui, agora, como igreja, como povo do Senhor? A questão que eu e você temos diante de nós é: o que é que está nos impedindo de obedecer e cumprir a vontade de Deus? Essa é a pergunta que esse texto faz para nós. Quais são os empecilhos? A pergunta que esse texto faz para nós é: diante de uma palavra tão clara, quando o Senhor deixa claro para nós sua vontade, nós temos a Escritura, nós temos Cristo, nós temos a verdade de Deus, do que é que nós estamos fugindo? Do que é que você está fugindo para não obedecer a clara, objetiva e direta palavra do Senhor? O que é que nos impede? Quais são os nossos obstáculos? O que é que nós estamos colocando na frente? Porque mesmo tendo a palavra de Deus diante de nós e oportunidades tão perfeitas, muitas das vezes nós também nos calamos e não proclamamos a verdade de Deus. De modo muito semelhante ao de Jonas, nós também temos um mandamento que diz: ide e pregai. Nós também temos oportunidades diante de nós, pessoas que carecem da graça de Deus, pessoas que carecem da misericórdia do Senhor, pessoas que estão sedentas por uma palavra de graça, de conserto, de restauração, pessoas que estão com os ouvidos necessitados de ouvir um arrependa-se, crê em Jesus e Jesus te salvará. E a pergunta é: por que que nós nos calamos? Por que que nós fugimos do mandamento? Por que que nós teorizamos o ir de pregar e para no final das contas a gente nem ir e nem pregar? E aí talvez alguns entrem em discussões linguísticas dizendo: não é ir, é indo. Não é ir, é indo, não é imperativo. É à medida que eu vou, aí eu vou pregando. Mas no final das contas não tem ninguém nem indo e ninguém nem mandando ir, ninguém pregando. Então não importa se está te mandando ou se você está indo, o importante é você no final das contas pregar. O que é que nós estamos querendo proteger quando nós não abrimos mão do nosso conforto, das nossas seguranças, para que a gente possa proclamar a verdade de Deus para o outro? Porque nós também muitas das vezes temos essas pessoas para as quais nós achamos que a graça de Deus não existe. Pessoas difíceis de tratar, não é? Pessoas difíceis de conversar. Pessoas que a gente diz assim: eu já tentei, mas esse aí eu cansei. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Jonas não é o profeta que o Senhor precisava para essa missão. Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que Jesus é um superior profeta a Jonas. Porque Jesus, sim, esvaziou-se de si mesmo, deixou sua glória, se fez homem, habitou entre homens pecadores do mundo que jaz do maligno. E ele veio para anunciar a palavra de salvação para homens iníquos, malignos, odiosos. E ele abriu a sua boca e proclamou a verdade de Deus. E Jesus, diferente de Jonas, não temeu por sua própria vida,
nem duvidou no seu coração, nem ficou querendo proteger alguma coisa, pelo contrário, a si mesmo se deu. Para que eu e você possamos compreender que para nós cumprirmos o nosso tempo de semear, que para nós cumprirmos o chamado de Deus para ir pregar, proclamar o Evangelho, nós precisamos assumir o risco disso. De pegar para pessoas diferentes de nós, pessoas distintas de nós, pessoas que vão entrar no nosso meio e fazer parte dessa igreja, Igreja Presbiteriana do Eldorado, e que vão mudar os nossos ritmos. Mas se nós nos endurecemos, igreja, e muitas das vezes queremos proteger o nosso jeito, não podemos mudar nada, nossas tradições, nossas manias, nossos costumes, não queremos gente muito diferente no nosso grupo familiar, porque senão bagunça tudo, a reunião fica chata, fica complicado. Então a gente vai começando a selecionar e dizendo, isso aí dá para evangelizar, mas esses ninivitas aqui a gente não quer evangelizar. Pessoas que são parecidas com a gente, ótimo, a graça de Deus funciona para elas. Pessoas diferentes de nós, talvez a graça de Deus não funcione tanto. Para que a gente possa cumprir o chamado de Deus, para semear como igreja, a gente tem que estar disposto a lidar com o fato de que a gente não vai poder proteger a nós mesmos no final das contas. Porque cumprir a vocação e a missão e o chamado de Deus para a igreja é dar-se a si mesmo, assim como Cristo Jesus o fez. E não fugir como Jonas para um lugar distante e dizer, Deus, para essa turma aí, graça, para nós tudo bem, para eles, eu não concordo muito bem com isso, Senhor. Irmãos, eu queria que você compreendesse, à luz dessa história de Jonas, que a única forma de nós não nos tornarmos fujões da presença de Deus, a única forma de nós cumprirmos o vocacionamento de Deus para nós, é nós baixarmos a nossa guarda. Não queremos proteger os nossos costumes, tradições e vontades e manias e jeitos e abrir o nosso coração para receber aquele que é tão diferente de nós, mas que da mesma forma foi alcançado pela graça salvadora, que nós chamamos de maravilhosa. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso. É preciso dar um passo na direção do outro. É preciso se encorajar. É preciso não temer que Deus também vai salvar tantas pessoas. Muitas vezes nós temos nos fechado para a evangelização em certos círculos. Muitas vezes nós só temos pensado em proclamar o evangelho para iguais, mas a graça de Deus se manifestou sobre todos os homens, sem distinção. Deus chama o seu povo de todos os cantos da terra, e Deus nos surpreende com a sua graça salvadora. Eu queria que você terminasse essa mensagem guardando duas coisas no seu coração. A primeira delas, reconheça que a comissão de Deus, que o chamado de Deus para nós e para você, para nós como igreja presbiteriana do Eldorado e para você individualmente, o chamado de Deus muitas vezes vai te levar a lugares que você não quer ir, para falar para pessoas que você não queria falar. É possível que Deus te mova para falar do evangelho para pessoas que você vai relutar dizendo, fulano não queria ter essa conversa, não queria ter esse desgaste, é tão difícil falar. Talvez Deus vai te guiar para isso. Segundo lugar, reconheça que a graça de Deus cobre multidão de pecados. E não existe ninguém que tenha cometido tantos pecados suficientes para que a graça de Deus não possa abarcar, salvar, redimir e transformar. A graça de Deus é maior do que todas as coisas. Vamos orar? Queria te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo. Mas eu quero dar a você um desafio de oração agora. Eu queria te convidar a você tentar trazer à sua mente alguém que talvez você tenha evitado falar do evangelho. Talvez por ser difícil. Talvez porque seria uma conversa tão desgastante para você. Talvez porque proclamar o evangelho para aquela pessoa envolveria tratar tanta coisa antes. Talvez essa pessoa seja alguém dentro da sua casa. Talvez seja um irmão. Talvez seja seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho. Talvez seja um parente muito próximo que você já pensou várias vezes. Eu precisava falar de Jesus para essa pessoa, mas não dá. Não dá. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e talvez tentar trazer à sua mente alguém assim, que você fale, Senhor,
Talvez eu esteja correndo para Tarsis, para não ter que enfrentar e cumprir a vontade do Senhor. Mas me dê força, Deus. Me dê coragem, me dê intrepidez para agendar essa conversa e aparecer lá e falar da graça do Senhor e crer que a graça do Senhor cobre multidão de pecados. Ore comigo, se você puder, feche seus olhos. Coloque alguém, uma vida, um nome diante do Senhor e peça: Deus, me use como instrumento de graça, me use para proclamar a verdade do Senhor. Coloque palavras nos meus lábios, me dê encorajamento, intrepidez, não me deixe fugir, ó Deus, da tua vontade, quando ela é tão clara para mim, quando ela é tão nítida, quando eu sei exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Quando eu sei que eu preciso perdoar, que eu preciso consertar, que eu preciso me achegar a essa pessoa, que eu preciso falar da tua graça, que eu preciso vencer meus preconceitos, que eu preciso vencer as limitações que eu coloquei no meu coração e atravessar esses limites e então proclamar para pessoas que seriam improváveis para mim, mas eu preciso crer no teu poder. Crer na tua graça, não nas minhas ideias, não nas minhas vontades, não nos meus preconceitos, não naquilo que eu quero proteger. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor é maravilhoso em amor, clemência, bondade e misericórdia. Nós, ó Deus, todos somos igualmente frutos da graça do Senhor, completamente imerecedores, ó Deus, completamente indignos da tua graça, Senhor, mas o teu amor nos alcançou, a tua graça nos alcançou maravilhosamente, Senhor, e nós te adoramos por isso, nós celebramos, ó Deus, o teu santo e poderoso nome nessa noite. Mas, ó Deus, nós também, eu quero, Pai, pedir ao Senhor perdão por quantas vezes nós fugimos do Senhor. Às vezes, ó Deus, fugindo de maneira sutil, só deixando para lá, só não fazendo, só dizendo não, talvez protelando, dizendo depois eu vou, depois eu falo. E quantas vezes, ó Deus, deixamos de proclamar a verdade do Senhor para alguém que estava diante de nós, carente dessa verdade, carente de graça, mas porque talvez houvesse no nosso coração um sentimento de que não dá. Empecilhos, obstáculos que nós mesmos colocamos, ó Deus, e no final das contas descumprimos e desobedecemos a vontade do Senhor. Deus, eu rogo a Ti, como igreja, ó Deus, nós, essa igreja, jamais fuja do Senhor. Deus, eu não quero que a nossa igreja, Deus, seja uma igreja que foge do mandamento claro do Senhor para nós, que nos diz: ide e pregai a toda criatura. Desperta o nosso coração, Senhor, para um tempo de semeadura, para olharmos para aquele que está do nosso lado e o enxergarmos como alguém carente da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. E que os nossos lábios se abram e proclamem de maneira simples a verdade que o Senhor Jesus veio para nos salvar e para transformar pecadores em adoradores do Deus vivo. Inspira o nosso coração, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.